A paternidade moderna é um terreno cheio de incertezas. Entre as cobranças da sociedade, a pressão por ser um pai presente e a constante dúvida se estamos fazendo o suficiente, muitos homens se sentem perdidos. O mundo muda rápido, as regras parecem diferentes a cada geração, e o medo de falhar pode paralisar até os mais bem-intencionados. Mas se a sabedoria para enfrentar esses desafios já existisse há mais de 2000 anos, Sêneca, o filósofo estoico que enfrentou exílios, traições e a própria mortalidade, deixou lições que falam direto ao coração da paternidade hoje. Ele não escreveu sobre criar filhos, mas ensinou como viver com virtude, resiliência e presença, justamente o que um pai precisa. Vamos explorar como os princípios de Sêneca podem ajudar pais modernos a navegar dilemas como o equilíbrio entre trabalho e família, educação em meio a distrações digitais e a arte de impor limites sem culpa. Suas palavras nos lembram que a paternidade não é sobre perfeição, mas sobre progresso, que não precisamos ter todas as respostas, mas sim a coragem de enfrentar as perguntas, e que o tempo com os filhos não se mede em horas, mas em profundidade. Se você já se perguntou como ser um pai melhor em um mundo tão complexo, a filosofia estoica tem caminhos surpreendentes para oferecer. Vamos descobrir juntos como Sêneca encararia os desafios da paternidade no século XXI. A paternidade nunca foi uma tarefa fácil, mas os desafios da era moderna trouxeram novas camadas de complexidade. Vivemos em um mundo acelerado, onde as distrações são constantes, as expectativas sociais parecem inatingíveis e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional se torna cada vez mais difícil de alcançar. Muitos pais hoje se encontram divididos entre o desejo de proporcionar o melhor para seus filhos e a realidade esmagadora do dia a dia. É justamente nesse contexto que a filosofia de Sêneca se revela surpreendentemente atual e útil. Sêneca, um dos maiores expoentes do estoicismo, entendia que a verdadeira sabedoria começa com o autoconhecimento. Para ele, antes de tentar moldar o caráter de um filho, um pai precisa primeiro compreender a si mesmo. Essa ideia vai direto ao coração de uma das maiores dúvidas da paternidade moderna. Como educar quando nós mesmos ainda estamos aprendendo? A resposta estoica não está em buscar a perfeição, mas em abraçar o processo contínuo de crescimento. Um pai que reconhece suas próprias limitações e trabalha para superá-las está, mesmo sem perceber, ensinando a lição mais valiosa de todas, a de que a vida é uma jornada de constante evolução. Outro aspecto crucial da filosofia de Sêneca que se aplica diretamente à paternidade é o conceito de foco no que realmente importa. Em uma época onde as redes sociais nos bombardeiam com imagem de pais supostamente perfeitos e famílias ideais, é fácil cair na armadilha de comparações infrutíferas. Sêneca nos lembra que devemos concentrar nossa energia não no que está fora do nosso controle, como as expectativas alheias ou padrões sociais, mas sim nas ações e atitudes que realmente dependem de nós. Isso significa que, em vez de se preocupar em ser o pai que os outros esperam, o caminho mais sábio é se concentrar em ser o pai que seu filho precisa. A questão da presença versus quantidade de tempo também encontra eco na filosofia de Sêneca. Muitos pais modernos se angustiam por não poderem passar tanto tempo quanto gostariam com seus filhos, especialmente aqueles que precisam conciliar longas jornadas de trabalho com a vida familiar. No entanto, Sêneca nos ensina que não é a duração, mas a qualidade do tempo que realmente importa. Um momento de conexão genuína, onde o pai está plenamente presente, sem distrações ou preocupações externas, vale mais do que horas de convivência física, mas com a mente ausente. Essa percepção é libertadora para muitos pais que, dentro de suas realidades e limitações, buscam fazer o melhor possível. Por fim, a visão de Sêneca sobre a natureza transitória da vida oferece um poderoso antídoto contra a procrastinação que muitas vezes assomete os pais. Quantas vezes adiamos conversas importantes, momentos de qualidade ou demonstração de afeto para um dia ideal que pode nunca chegar? Sêneca nos alerta que o tempo é nosso recurso mais precioso, ao mesmo tempo, o mais mal administrado. Na paternidade, isso se traduz em entender que as oportunidades de conexão em si são efêmeras, a infância passa rápido, e cada fase traz desafios e alegrias únicas. Um pai estoico não espera condições perfeitas para se envolver, mas aproveita cada oportunidade, por menor que seja, para construir relacionamentos significativos com seus filhos. Essa abordagem filosófica da paternidade não promete soluções fáceis ou fórmulas mágicas.
O que ela oferece é algo muito mais valioso. Uma estrutura de pensamento que ajuda os pais a navegar as complexidades da criação dos filhos com mais clareza, propósito e serenidade. Ao invés de se perderem em ansiedade sobre o futuro ou arrependimento sobre o passado, os pais que incorporam esses princípios aprendem a focar no que realmente podem controlar, suas próprias ações e reações no presente. Essa talvez seja a maior herança que um pai pode deixar. Não apenas ensinar como viver, mas demonstrar isso no dia a dia, através de suas próprias escolhas e atitudes. A ansiedade de não ser um pai perfeito é um dos maiores fantasmas que assombram os homens modernos. Vivemos em uma cultura que exige excelência em todas as áreas da vida, profissional, física, emocional, e a paternidade não escapa dessa pressão. As redes sociais nos mostram pais sempre pacientes, criativos e disponíveis, enquanto a realidade do dia a dia é cheia de cansaço, dúvidas e momentos de fraqueza. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, nos oferece um caminho diferente. Em vez de buscar a perfeição inatingível, devemos perseguir a virtude possível. O filósofo entendia que a ansiedade nasce da distância entre nossas expectativas e a realidade. Quando imaginamos que deveríamos ser pais impecáveis, criamos sofrimento desnecessário. Sêneca nos lembra que o sofrimento existe não nas coisas, mas na nossa imaginação. Essa percepção é revolucionária para a paternidade. O problema não está nos erros que cometemos, mas na importância exagerada que damos a eles. Um pai que quebra a expectativa de perfeição não está falhando, está sendo humano. E é justamente essa humanidade, com suas contradições e aprendizados, que forma o terreno mais fértil para educar filhos emocionalmente saudáveis. A filosofia estoica também nos ensina a diferenciar entre o que está e o que não está sob nosso controle. Na paternidade, podemos controlar nosso esforço, nossa intenção e nossa presença, mas não podemos controlar todos os resultados. Uma criança não é argila para ser mudada conforme nosso desejo, mas uma semente que cresce segundo sua própria natureza. Sêneca dizia que a sorte dá muito aos que têm muito, mas não tira tudo dos que têm pouco. Traduzindo para a paternidade, mesmo quando recursos materiais ou tempo são limitados, o essencial, amor, atenção e exemplo, está ao alcance de qualquer pai disposto a se dedicar. Outro ensinamento valioso é sobre a importância de viver o presente. Muitos pais se torturam com erros passados ou se angustiam com desafios futuros, esquecendo que o único momento onde realmente podemos agir é o agora. Sêneca alertava que adiar a vida é o maior desperdício. Na prática, isso significa que, em vez de se culpar por não ter sido o pai ideal no passado ou se preocupar excessivamente com o futuro, o caminho é focar em ser a melhor versão possível no dia de hoje. Um abraço dado agora, uma conversa tida no presente, um momento de atenção plena. Esses são os tijolos que constroem uma relação sólida entre pai e filho. A questão do autocuidado paterno também encontra respaldo na filosofia de Sêneca. Ele defendia que não podemos dar aos outros o que não temos em nós mesmos. Um pai exausto, estressado e sem recursos emocionais terá muito pouco a oferecer, por mais que ame seus filhos. O estoicismo nos ensina que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas pré-condição para cuidar dos outros. Isso pode significar desde garantir horas básicas de sono até reservar momentos para recarregar as energias. Atitudes que muitas vezes são vistas como indulgentes, mas que na verdade são essenciais para uma paternidade sustentável. Por fim, Sêneca nos lembra que os desafios da paternidade não são obstáculos, mas oportunidades de crescimento. Cada dificuldade, cada momento de dúvida, cada erro cometido e corrigido são chances de desenvolver virtudes como paciência, resiliência e compaixão. O filósofo escreveu que as dificuldades fortalecem a mente, como o trabalho fortalece o corpo. Na jornada da paternidade, não existem pais perfeitos, apenas pais reais, que enfrentam seus medos e limitações com coragem e amor. E talvez seja justamente essa humanidade imperfeita, mas perseverante, a maior lição que podemos transmitir aos nossos filhos. A paternidade moderna enfrenta um dilema fundamental: como prover sem negligenciar, como educar sem sufocar. Vivemos em uma sociedade que confunde cada vez mais o papel paterno, oscilando entre a figura do provedor distante e a do companheiro permissivo. Sêneca, em sua sabedoria prática, nos oferece um caminho de equilíbrio. Ele entendia que o verdadeiro papel de um guia e a paternidade é, em essência, um ato de guiar. Não está em dar tudo, mas em ensinar a viver.
O estoicismo nos lembra que a primeira função de um pai não é garantir conforto material, mas oferecer estrutura moral. Sêneca escreveu que é parte da cura o desejo de ser curado. Na paternidade, isso se traduz como a importância de despertar nos filhos a sede por virtude, em vez de simplesmente impor regras. Um pai moderno, seguindo essa lógica, não é aquele que resolve todos os problemas do filho, mas aquele que o capacita a enfrentá-los. Isso exige um delicado equilíbrio entre proteção e autonomia, entre estar presente e saber recuar. A questão dos limites encontra em Sêneca uma abordagem singular. Em uma época onde muitos pais hesitam em dizer não por medo de traumatizar ou perder afeto, o filósofo nos lembra que quem tudo concede, nada concede. Estabelecer limites claros não é falta de amor, mas sua expressão mais profunda. Sêneca entendia que a verdadeira amizade, e por extensão, a verdadeira paternidade, exige às vezes contrariar para edificar. Um pai que se omite diante de comportamentos inadequados não está sendo gentil, mas negligente. O estoicismo também ilumina a armadilha da culpa paterna. Muitos homens hoje se sentem divididos entre as demandas profissionais e o tempo com os filhos. Sêneca nos oferece uma perspectiva libertadora. Não é a quantidade, mas a qualidade do tempo que conta. Ele escreveu que a vida é longa se soubermos usá-la. Um pai que dedica 30 minutos de atenção plena ao filho oferece mais do que um dia inteiro de presença distraída. Isso não justifica ausências prolongadas, mas nos lembra que o importante é fazer valer cada momento compartilhado. A educação para a frustração é outro ponto onde Sêneca brilha. Em um mundo que busca proteger as crianças de qualquer sofrimento, o filósofo nos alerta que as dificuldades são o que revelam os homens. Um pai estoico não poupa o filho de todos os tropeços, mas o ensina a levantar. Não evita todas as lágrimas, mas mostra seu valor redentor. Essa abordagem prepara crianças não para o mundo ideal que nunca existirá, mas para o mundo real, com suas dores e delícias. Por fim, Sêneca redefine o que significa sucesso na paternidade. Não se mede pelos bens transmitidos ou conquistas materiais, mas pelo caráter formado. O maior legado que se pode deixar, escreveu, é a sabedoria. Na era do consumo e das aparências, essa visão nos convida a focar no essencial: criar seres humanos íntegros, resilientes e compassivos. Um pai, no fim das contas, não é aquele que dá ao peixe, nem apenas o que ensina a pescar, mas o que inspira a pescar com propósito e sabedoria. A paternidade moderna, quando iluminada pela sabedoria de Sêneca, deixa de ser um fardo angustiante para se tornar uma jornada de crescimento mútuo. Não exige perfeição, mas presença. Não pede respostas prontas, mas busca sincera. E, acima de tudo, nos lembra que o maior presente que um pai pode dar não está nas coisas que provê, mas no exemplo que vive. A conciliação entre carreira e paternidade representa um dos maiores dilemas do homem moderno. Vivemos em uma sociedade que exige dedicação quase total ao trabalho, enquanto cobre presença integral na vida dos filhos. Essa tensão constante gera culpa, frustração e a sensação de estar sempre falhando em algum aspecto. Sêneca, com sua visão pragmática do tempo e das prioridades, oferece insights valiosos para esse desafio contemporâneo. O filósofo entendia que não nos falta tempo, mas sim sabedoria para usá-lo bem, uma lição que ressoa profundamente com os pais atarefados de hoje. A filosofia estoica começa por questionar nossas verdadeiras prioridades. Sêneca observava que as pessoas protegem com ciúme seu patrimônio, mas desperdiçam seu tempo, a única coisa sobre a qual deveriam ser verdadeiramente avarentas. Para o pai moderno, isso significa examinar criticamente como distribui suas horas entre trabalho e família. Quantas dessas horas no escritório são realmente necessárias? Quanto do tempo em casa é de qualidade ou apenas tempo físico presente? O estoicismo não sugere abandonar responsabilidades profissionais, mas sim otimizar o tempo para que ambas as esferas recebam o que de fato merecem. Sêneca também nos alerta sobre a ilusão do depois. Muitos pais adiam a convivência com os filhos prometendo a si mesmos que, quando a carreira estiver consolidada, quando as contas estiverem em dia, aí sim dedicarão tempo de qualidade. O filósofo lembra que, enquanto adiamos, a vida passa rápido. As crianças crescem independentemente de nossos planos e projetos. O pai estoico entende que não existe momento perfeito,
Existe apenas o momento presente, que deve ser vivido com intencionalidade. Uma breve conversa antes de dormir, um almoço de 15 minutos com atenção total, pode valer mais do que longas horas de convivência distraída no futuro. A questão da presença versus presentes também encontra eco no pensamento de Sêneca. Em um esforço para compensar a ausência, muitos pais recorrem a bens materiais. O filósofo nos lembra que não são os que têm pouco, mas os que desejam mais, que são pobres. O amor paterno não se mede pelo valor dos presentes, mas pela qualidade da presença. Uma criança precisa menos do último modelo de celular e mais do olhar atento do pai quando conta sobre seu dia. Essa percepção pode aliviar a pressão financeira que muitos homens sentem, permitindo que valorizem mais os momentos simples e genuínos. O estoicismo também oferece uma perspectiva saudável sobre o trabalho em si. Sêneca diferenciava o labor necessário da ambição desmedida. Até quando continuaremos a desejar o que já temos? Perguntava. Para muitos pais, essa reflexão é crucial. Até que ponto a busca por mais dinheiro, mais status, mais posses, justifica o tempo roubado da família? Não se trata de abandonar aspirações profissionais, mas de encontrar o ponto onde o trabalho serve à vida familiar, e não o contrário. Um pai que consegue essa clareza descobre que pode prover sem necessariamente se ausentar. A gestão das expectativas é outro presente que Sêneca oferece aos pais modernos. Ele ensinava que a felicidade é amar o que se tem. Na prática paterna, isso significa aceitar que alguns dias serão equilibrados, outros caóticos, que algumas promessas serão cumpridas, outras adiadas. O importante não é a perfeição na balança entre trabalho e família, mas a intenção constante de melhorar essa relação. Um pai que se culpa menos por não atingir um ideal impossível tem mais energia para estar verdadeiramente presente quando possível. Por fim, Sêneca nos lembra que a paternidade também se exerce através do exemplo profissional. Um pai que trabalha com integridade, que persiste nos desafios, que administra seu tempo com sabedoria, está ensinando lições valiosas mesmo quando não está fisicamente presente. O filósofo acreditava que o homem sábio aprende mais com os exemplos que vê do que com os preceitos que ouve. Assim, a conciliação entre carreira e paternidade deixa de ser um problema insolúvel para se tornar uma oportunidade de demonstrar, na prática, valores como equilíbrio, priorização e resiliência, lições que os filhos absorverão e levarão para a vida adulta. A paternidade na era digital apresenta desafios que Sêneca jamais poderia imaginar, mas que sua filosofia ilumina com impressionante clareza. Vivemos em um mundo onde as telas competem diariamente pela atenção de pais e filhos, onde a conexão virtual muitas vezes substitui o olho no olho e onde paciência se esvai na velocidade de um clique. Nesse cenário, os ensinamentos do filósofo sobre atenção plena, autocontrole e relações autênticas se mostram mais relevantes do que nunca. Sêneca nos lembra que a tecnologia em si não é boa nem má. O que importa é como utilizamos, um princípio que todo pai moderno precisa gravar no coração. O primeiro alerta de Sêneca seria sobre a distração digital. Ele escreveu que nenhuma coisa é mais cara do que aquela que é recebida de graça, referindo-se ao tempo que desperdiçamos com trivialidades. Quantos pais, mesmo fisicamente presentes, estão mentalmente ausentes, capturados por notificações e redes sociais? Quantas oportunidades de conexão genuínas se perdem porque o celular parece mais interessante do que uma conversa com o filho? O estoicismo nos convida a recuperar a atenção como ato de amor paterno, estar realmente presente quando se está presente, guardando os dispositivos para momentos específicos. Isso não significa demonizar a tecnologia, mas sim colocá-la em seu lugar adequado. Sêneca também nos oferece uma perspectiva valiosa sobre o exemplo que damos. Crianças aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvem. Um pai que exige que o filho desligue o videogame enquanto ele mesmo não larga o smartphone está enviando uma mensagem contraditória. O filósofo alertava que o discurso convence, o exemplo arrasta. Na prática, isso significa que a educação digital começa pelo nosso próprio comportamento. Quando os filhos veem o pai usando a tecnologia com moderação e propósito, aprendem naturalmente a fazer o mesmo. Essa coerência entre palavra e ação é um dos pilares da paternidade estoica. A questão dos limites digitais encontra em Sêneca um aliado inesperado.
Em uma época onde muitos pais hesitam em restringir o tempo de tela por medo de parecerem antiquados ou autoritários, o estoicismo nos lembra que limites são expressão de cuidado. Sêneca comparava a educação a podar uma árvore. Cortes dolorosos no presente permitem um crescimento saudável no futuro. Estabelecer horários para o uso de dispositivos, criar zonas livres de tecnologia em casa e incentivar atividades offline não são atos de repressão, mas de amor responsável. O filósofo entendia que a liberdade verdadeira nasce do autocontrole, não da permissividade. O estoicismo também ilumina o paradoxo da conexão desconectada. Nunca estivemos tão conectados, ao mesmo tempo, tão isolados. Sêneca valorizava a profundidade das relações face a face, a arte da conversa sem pressa, o silêncio compartilhado que fala mais que 1000 mensagens de texto. Ele escreveu que a amizade sempre beneficia, o amor às vezes fere. Na paternidade digital, isso se traduz como uma coragem de priorizar interações reais, mesmo quando menos convenientes. Um jogo de tabuleiro, uma caminhada sem celulares, uma refeição com olhares e risos. Esses são os momentos que ficarão gravados na memória afetiva dos filhos, não os likes em uma foto postada. A educação para o uso crítico da tecnologia é outro ponto onde Sêneca brilharia. Em vez de simplesmente proibir ou permitir, o pai estoico ensina o filho a questionar. Qual o propósito deste aplicativo? Que valor essa rede social realmente agrega? Como essa tecnologia serve aos meus objetivos e valores? Essa abordagem desenvolve nos jovens a capacidade de fazer escolhas conscientes, não apenas seguir a multidão digital. Sêneca acreditava que o homem que sabe por que vive suporta quase qualquer como, e essa sabedoria aplica-se perfeitamente ao nosso relacionamento com as ferramentas digitais. Por fim, a filosofia de Sêneca nos lembra que a paternidade digital bem-sucedida começa pela nossa própria relação com a tecnologia. Um pai que busca constantemente atualizações e distrações online terá dificuldade em ensinar moderação aos filhos. Mas aquele que pratica o que prega, que mostra com ações como usar a tecnologia como ferramenta e não como muleta, estará plantando sementes de equilíbrio que florescerão por toda a vida dos filhos. No turbilhão digital em que vivemos, os ensinamentos estoicos oferecem uma âncora de sabedoria, não para nos afastar do mundo moderno, mas para navegá-lo com propósito e presença. O legado de um pai vai muito além de bens materiais ou conquistas mensuráveis. É uma herança de caráter e sabedoria que permanece nas escolhas e valores dos filhos. Sêneca, com sua visão profunda sobre o que realmente importa na vida, nos oferece uma bússola para guiar essa transmissão de valores na paternidade moderna. Em um mundo obcecado por resultados imediatos e sucesso exterior, o filósofo nos lembra que as lições mais importantes não se ensinam com palavras, mas com uma vida bem vivida. Essa perspectiva transforma a paternidade de uma responsabilidade esmagadora em uma jornada de crescimento compartilhado. O primeiro princípio estoico sobre o legado paterno é a compreensão de que filhos aprendem mais pelo exemplo do que por sermões. Sêneca observava que longa é a lição que se ensina através da vida. Um pai que prega honestidade, mas mente no imposto de renda, que fala de equilíbrio, mas vive estressado, que valoriza a família, mas nunca tem tempo para ela, está deixando um legado contraditório. A coerência entre o que se diz e o que se faz é a base da educação estoica. Isso não significa perfeição, mas sim transparência, inclusive ao reconhecer erros e mostrar o processo de melhoria contínua. Sêneca também nos alerta sobre a armadilha de projetar nos filhos nossas próprias ambições não realizadas. Ele escreveu que cada um deve descobrir por si mesmo o que é certo, pois no final você é o único que terá que viver com suas escolhas. O pai estoico entende que seu papel não é moldar o filho segundo seus desejos, mas ajudá-lo a descobrir e desenvolver seus próprios talentos e vocações. Isso exige a sabedoria de distinguir entre orientar e controlar, entre aconselhar e impor. O verdadeiro legado não está em criar uma versão menor de si mesmo, mas em nutrir um ser humano único e autêntico. A transmissão de resiliência é outro aspecto crucial do legado paterno segundo Sêneca. Em um mundo que idolatra o sucesso fácil e imediato, o filósofo nos lembra que as dificuldades fortalecem a mente, como o trabalho fortalece o corpo. Um pai que protege o filho de todo fracasso ou desconforto está, sem querer, privando das lições mais valiosas. O legado estoico inclui ensinar a enfrentar adversidades, a aprender com os erros, a persistir diante dos obstáculos,
não através de discursos motivacionais, mas mostrando essas qualidades no cotidiano familiar e profissional. Sêneca também refletia profundamente sobre o que significa viver bem, e essa sabedoria é central para o legado paterno. Em uma era de consumismo e comparação social, ele nos lembra que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais. O pai que transmite valores estoicos ajuda os filhos a desenvolverem um senso interno de valor, independente de posses ou aprovação externa. Isso inclui ensinar a diferença entre necessidades reais e desejos fabricados, entre valor pessoal e preço das coisas, entre ser e ter. Essas lições se tornam um antídoto contra muitas das ansiedades da vida moderna. A questão da mortalidade, tão presente no pensamento de Sêneca, também molda o legado paterno. O filósofo insistia que devemos aprender a viver como se estivéssemos prestes a partir. Essa consciência não é mórbida, mas sim um convite a priorizar o essencial. Para um pai, significa investir tempo e energia no que realmente importa, os relacionamentos, os momentos significativos, as lições que permanecem. Um legado não se constrói em grandes gestos ocasionais, mas na soma de pequenos atos cotidianos de presença, atenção e amor. Por fim, Sêneca nos lembra que o maior legado de um pai é ajudar os filhos a desenvolverem sua própria sabedoria. Ele escreveu que se alguém não sabe para que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Na paternidade, isso significa incentivar a reflexão independente, o pensamento crítico, a busca por propósito. Mais do que deixar heranças materiais ou conselhos específicos, o pai estoico aspira a transmitir a capacidade de navegar a vida com virtude e discernimento. Esse é o tipo de legado que não apenas atravessa gerações, mas se multiplica e se renova em cada uma delas, tornando-se verdadeiramente eterno. A paternidade, quando iluminada pela sabedoria de Sêneca, revela-se não como um fardo, mas como uma das mais profundas oportunidades de crescimento pessoal. O filósofo que enfrentou exílios, crises políticas e a própria mortalidade nos ensina que os desafios da criação dos filhos não são obstáculos a temer, mas lições a abraçar. Nessa jornada compartilhada entre pai e filho, onde ambos aprendem e evoluem juntos, encontramos o verdadeiro sentido da paternidade estoica, não a busca por perfeição, mas o cultivo diário de virtude através do exemplo e da relação autêntica. Sêneca nos lembra que a paternidade começa pelo autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo não é apenas um conselho filosófico abstrato, mas a base para qualquer relação paterna significativa. Um pai que compreende suas próprias limitações, medos e motivações está muito melhor equipado para guiar sem impor, para amar sem sufocar. Essa jornada de autoexame constante permite que o homem se torne pai sem deixar de ser humano, com erros e acertos, mas sempre em processo de aprendizado. A humildade de reconhecer que não se tem todas as respostas torna-as, paradoxalmente, uma das maiores forças na educação dos filhos. O conceito estoico de amor também ilumina a paternidade moderna. Sêneca diferenciava o amor que liberta do apego que aprisiona. Um pai verdadeiramente amoroso, seguindo essa visão, é aquele que prepara o filho não para permanecer eternamente sob suas asas, mas para voar com suas próprias forças. Isso exige uma delicada balança entre proteção e autonomia, entre orientação e liberdade. O filósofo nos alerta que o amor excessivo muitas vezes se torna o peso do amado, uma advertência especialmente relevante em uma época de paz, helicóptero e educação superprotetora. A paciência, virtude tão celebrada por Sêneca, encontra seu campo mais fértil na paternidade. Ele escreveu que a natureza nos dá a semente do conhecimento, não o conhecimento pronto. Essa metáfora é perfeita para descrever o processo educativo. O pai planta as sementes da virtude, rega com exemplo e palavras, mas precisa esperar o tempo próprio do crescimento. Muitas das frustrações paternas nascem justamente da expectativa de ver resultados imediatos, quando a educação é um investimento de longo prazo cujos frutos muitas vezes só serão colhidos anos depois. O pai estoico aprende a valorizar o processo tanto quanto o resultado. A paternidade também se torna, na visão de Sêneca, uma oportunidade única de praticar o desapego. Não o desapego frio e distante, mas aquele que ama profundamente sem tentar controlar. O filósofo nos lembra que nossos filhos não são nossa propriedade, mas seres independentes com seus próprios caminhos a seguir. Essa percepção ajuda a lidar com as inevitáveis decepções e diferenças que surgem quando os filhos desenvolvem personalidade e valores próprios.
Um pai estoico ama incondicionalmente, mas não condiciona seu amor à obediência ou conformidade. Sêneca também transforma os conflitos paternos em oportunidades de crescimento. Brigas, desentendimentos e rebeldias, em vez de serem vistos como fracassos, podem ser encarados como laboratórios para praticar virtudes como paciência, compreensão e perdão. O filósofo ensinava que o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Na paternidade, isso significa enfrentar os desafios quando eles surgem, sem antecipar sofrimentos imaginários. Cada crise se torna uma chance de demonstrar equilíbrio emocional e sabedoria prática. Por fim, a paternidade estoica nos ensina sobre o significado profundo do tempo. Sêneca alertava que a vida é longa se soubermos usá-la. Com os filhos, isso significa valorizar cada fase, pois nenhuma volta atrás. A infância passageira, a adolescência turbulenta, a idade adulta que chega. Tudo é parte de um fluxo contínuo que devemos apreciar no presente, sem nostalgia excessiva pelo passado nem ansiedade pelo futuro. O maior presente que um pai pode dar, seguindo essa filosofia, não está em coisas materiais ou conquistas externas, mas em momentos compartilhados com presença plena e amor consciente. Essa é a essência da paternidade transformada pela sabedoria de Sêneca, não uma série de obrigações estressantes, mas uma jornada compartilhada de crescimento mútuo e descoberta constante. Ser pai nunca foi, e nunca será, uma missão fácil. Os desafios mudam de forma, as dúvidas se renovam, e o mundo parece girar cada vez mais rápido. Mas se há uma lição que Sêneca nos deixa, é que a paternidade não precisa ser perfeita para ser transformadora. Não exige respostas prontas, mas coragem para enfrentar as perguntas. Não pede heróis infalíveis, mas homens dispostos a aprender enquanto ensinam. Você, que acompanhou até aqui, já deu o primeiro e mais importante passo, o de buscar ser melhor. E isso, por si só, é um ato de amor que seus filhos levarão para a vida toda. Lembre-se, não são os pais que nunca falham que marcam a história de um filho, mas aqueles que, mesmo tropeçando, seguem adiante com honestidade e dedicação. Sêneca nos dizia que asterisco as dificuldades não existem para nos quebrar, mas para nos revelar asterisco. E é nessa jornada da paternidade, cheia de altos e baixos, risos e lágrimas, que você descobre forças que nem sabia ter. Que encontra, nos pequenos gestos do dia a dia, a grandeza de um legado que não se mede em bens, mas em vínculos e valores. Então, respire fundo. Você não está sozinho. Nem nas dúvidas, nem nos acertos. Cada abraço dado, cada conversa tida, cada momento de presença, mesmo que breve, é um tijolo na construção de algo maior. A paternidade não é uma corrida contra o tempo, mas uma caminhada onde cada passo importa. E quando as incertezas baterem à porta, lembre-se, você não precisa ter todas as respostas. Basta estar lá, tentando, aprendendo, amando. Porque no final, é isso que fica, é isso que transforma, é isso que faz de você simplesmente o pai que seu filho precisa. A jornada continua e ela vale a pena.